Então, a professora Rita de Cássia, sua conferência versará sobre tempo presente e memória entre o autômato e o sonhador. Em primeiro lugar, claro, eu quero agradecer ao Evaldo a iniciativa de fazer esse seminário e o convite, foi muito bacana vir aqui. Eu também não sabia da envergadura desse evento, eu parabenizo vocês pelo começo do programa e, parafraseando Simeão, já nasceu vitorioso, não é isso que você falou? Né? Então, muito obrigada mesmo. Olha, eu queria dizer o seguinte, eu estou num momento da minha relação com o Bergson bastante complicada, né? E, assim, eu estou num processo, eu quero fazer uma última reflexão sobre ele, que implica pensar a política, a técnica e a criação na mística e na arte. Então, com essa tríade, assim, eu quero me divorciar do Bergson, né? E eu só espero que esse divórcio não leve a minha vida toda, o que eu estou achando que vai levar, né? Mas, assim, o que eu vou falar hoje não tem a ver com esse meu momento. No primeiro encontro, na primeira chamada, eu pensei em apresentar uma coisa e depois não teve, né? E na segunda chamada você mudou o tema. Eu achei que não cabia. E eu te escrevi, você falou para eu me sentir à vontade, e eu me senti. Mas hoje, ouvindo aqui as pessoas falarem, eu achei que eu precisava ser mais explícita quando te escrevi, né? Então, o meu texto vai ser um pouco dissonante em relação às coisas que foram ditas aqui hoje. Do que eu vou falar? Apesar de estar focada nessa questão, recentemente eu me envolvi num debate sobre a questão da aceleração do tempo na sociedade contemporânea, e essa reflexão acabou me absorvendo muito mais do que eu imaginava, né? Então, eu pensei em trazer um resultado parcial e muito resumido do ponto onde me levou essa reflexão. A forma como está construído esse texto, ela é bastante problemática, ela não é a forma habitual que eu tenho de trabalhar os autores que eu gosto de estudar. Então, pelo menos aqueles que me conhecem talvez achem bastante estranho. Se houver essa sensação de estranhamento, peço desculpas e digo que essas coisas não estão muito amadurecidas, né? Elas foram pensadas no movimento de enfrentar essa questão da aceleração do tempo. Então, eu vou ler para vocês uma parte do que resultou dessa reflexão, que foi bastante, que assim me absorveu mais do que eu pretendia. Então, o tema, como ele disse, né? Começou, não? Como o Pedro disse, tempo presente e memória entre o autômato e o sonhador. Percorreremos a seguir algumas teses bergsonianas presentes, sobretudo, em matéria e memória. Trata-se de evidenciar que, se o tempo se confunde com o nosso ser, a vida mnemônica, em seus graus mais intensos, constitui a via régia pela qual acedemos à plenitude do existir. Mas esse tema será problematizado sob a égide de uma sociedade que se percebe a si mesma como se seus contornos se esgotassem na pura atualidade. Isso implicará duas frentes de interlocução. Por um lado, algumas considerações de Paul Virilio. Por outro, reflexões bastante pontuais de Walter Benjamin. Segundo Virilio, o avanço tecnológico, desde a primeira revolução até a revolução digital, culmina no modus vivendi da rapidez que se universaliza, desterritorializa-se e impõe a lógica da corrida em todas as esferas da vida. O progresso tecnológico, a impensável aceleração dos deslocamentos no espaço, o avanço revolucionário da informação instauram um novo continente, aquele da velocidade. Uma ditadura da pressa se impõe. A velocidade torna-se o mais crucial dos valores e isso transmuda a existência e a subjetividade prevalecentes. Opera-se uma devastadora perda de referências materiais. Passamos a viver uma realidade cibernética, na qual não se povoa mais o espaço físico, mas antes vive-se no tempo, o tempo acelerado da emergência. Desse modo, prossegue o autor, em um espaço crítico, os meios tecnológicos, o poder das telecomunicações com telepresenças à distância e recurso de telecomando, logram a viabilização de um controle do tempo real. Em consequência, o que assim vai se delineando é uma civilização do esquecimento, destituída de duração, porque permanentemente telepresente. Tudo se passa como se a sociedade estivesse sempre ao vivo, num presente arrebatador. Numa palavra, os avanços tecnológicos que culminam na revolução cibernética transtornam o espaço-tempo. A aceleração vertiginosa entre o passado, o presente e o futuro opera em nós uma perversão, visto que nos tornamos insensíveis à passagem do tempo e vivemos como se estivéssemos incertos numa eterna instantaneidade, reagindo maquinalmente aos estímulos cibernéticos.
Como ler esse diagnóstico sob lentes bergsonianas? São múltiplas as portas, né? Inclusive, eu entrei por várias, eu vou aqui apresentar uma dessas portas. Entremos naquela que nos conduz a algumas passagens do segundo livro do filósofo. As lembranças perseveram no tempo, assevera Bergson. A memória se inscreve em nossa fisicalidade somente nas formas dos dispositivos motores, viabilizando nossa atuação no mundo. Dessa forma, o contínuo movimento de atualização do passado no presente, por intermédio do nosso corpo, viabiliza o reconhecimento das coisas, dos seres e do mundo em que nos encontramos insertos. Esta ação de reconhecimento, que é imprescindível para que nossas ações se efetivem e que dota o presente de significação, poderá restringir-se a um tipo de manifestação em que o corpo, circunscrito a movimentos habituais, dispensa a participação do espírito, ou advir em situações de maior complexidade, as quais exigirão, de modo variável, a presença da consciência. Essa perspectiva abriga a tese da autonomia da vida mnemônica, ao mesmo tempo em que refuta a ideia de que as recordações estariam fixadas em instâncias cerebrais. Elas se autoconservam dinamicamente na continuidade em que os momentos se interpenetram e se organizam, a saber, na duração. No capítulo A Sobrevivência das Imagens, a Memória e o Espírito de Matéria e Memória, o filósofo empenha-se em deslindar o modo pelo qual o passado se evade de sua condição virtual para se inscrever nas ações concretas, ao mesmo tempo em que procede a uma inspeção acerca da natureza ontológica da memória pura. Em seu dinamismo, sustenta ele, a totalidade ou a síntese de todas as nossas lembranças, organicamente interligadas e que constituem o nosso passado em sua substancial virtualidade, avança e transforma-se, adquirindo um caráter ativo. Ao se tornarem parte do presente, à medida que nele se contraem, as lembranças que permanecem vivas na dimensão puramente ontológica da existência reencontram a sua influência perdida, viabilizando ao sujeito o reconhecimento necessário para agir. No entanto, antes que se fusionem com a percepção, inserindo-se no esquema motor e dando lugar à memória concreta, contraída e sempre atenta aos apelos da matéria, elas se atualizam em imagens. Para que essas se configurem, é necessário que o sujeito realize o esforço de se precipitar no passado em busca das recordações que vão progressivamente ajustando-se à especificidade das circunstâncias atuais. Estou lendo muito rápido? Tô? Não? Pode ser? De certo, há entre essas distintas manifestações da memória uma continuidade que impede a configuração individualizada e independente de cada uma delas. A alusão a esse passado que se avulta organicamente e sem cessar, assumindo diferentes formas à medida que se atualiza, remete-nos à abertura de matéria e memória. Eu cito: há, portanto, enfim, tons diferentes da vida mental, e nossa vida psicológica pode se manifestar em alturas diferentes, ora mais perto, ora mais distante da ação, conforme o grau de nossa atenção à vida. Fecha aspas. Ao postular que o psiquismo se constitui em níveis múltiplos e com distâncias variadas da ação, leiamos do presente, Bergson refere-se aos diferentes graus de tensão com que a memória ou o passado se manifesta em nossa existência ou em nossos atos, aproximando-se assim de um tema central da obra anterior. O tempo real, a duração interna, constitui a realidade mais substancial da consciência. São múltiplos e diferenciados os graus pelos quais podemos vivenciá-la. Mas nossa atenção à vida exige uma subjetividade atenta e concentrada em agir. A concretude de nossos atos implica, pois, um enlace íntimo entre os mecanismos sensório-motores atuantes no presente e as lembranças e imagens que, destituindo-se cada vez mais de sua natureza onírica, vêm neles se inserir. Assim viabilizam-se as respostas aos estímulos externos. O processo dinâmico em que o passado se atualiza, evadindo-se da pura virtualidade em direção ao corpo que atua sobre a matéria, evoca a já clássica figura do cone invertido. Temos, assim, uma imagem da dinâmica que atua em nossa vida anímica e que alicerça a unidade entre a memória atualizada pelo corpo e a memória profunda e viva, que, ao se atualizar, delineia os diferentes graus de nossa subjetividade. Um duplo esforço se desenha entre essas regiões limites, as quais se apoiam mutuamente. No vértice, a memória subsume-se aos interditos dos esquemas motores e é por eles orientada. Na base invertida, impera a memória pura, a totalidade do nosso passado. Entre esses extremos, uma infinidade de planos mentais, nos quais a integralidade de nossa vida psicológica e mnemônica encena-se sem cessar.
repetindo-se em manifestações inexauríveis, com graus múltiplos de contração. Entre esses limites que opõem de um lado o sonho e de outro a ação, transita o nosso espírito. Eu cito: a memória, portanto, tem seus graus sucessivos e distintos de tensão ou de vitalidade, difíceis de definir certamente, mas que o pintor da alma não pode misturar em si impunemente. Fecha aspas. Sob a égide dessa filosofia, o presente não é mais do que um elo entre o passado que avança e descortina o futuro. Não há instante que não seja já passado imediato ou que seja isento de duração. Esse contínuo e mutante acordo entre o passado e presente, ou entre o corpo e o espírito, revela-se como condição precípua para que os homens se revelem como sujeitos que agem no mundo e cuja consciência imediata do presente é memória. O autor não se exime de refletir sobre certas formas de existência ou de subjetividade que, reduzindo o necessário tempo de espera para maturar as referências e responder aos chamados externos, obstinam-se em viver como se o momento presente se perpetuasse, ao ponto de suprimir a temporalidade intrínseca a toda ação. Indivíduos com esse perfil reagem aos imperativos mundanos de forma maquínica. Um comportamento impulsivo e a proliferação de ações irrefletidas, destituídas de densidade, prevalecem. Opera-se assim um depauperamento da vida subjetiva. Em contrapartida, a impossibilidade da adequada presença de espírito vem atestar outra forma de desequilíbrio. Entra em cena o sonhador, cujo passado a todo momento se derrama ilimitado em seu presente. Nesse caso, a ação apropriada se retarda mais do que o necessário ou nem mesmo se concretiza, uma vez que se obstaculiza o crucial enlace entre as ações nascentes e as lembranças precisas. A condição de prisioneiro dos aspectos particulares e individuais de cada momento, sem que logre reconhecer as analogias com seu presente, será o destino desse homem. Assim, temos por um lado o sujeito movido por uma memória essencialmente contemplativa, por outro aquele que não é destituído de memória, mas é regido sobretudo por seu esquema sensório-motor. Em ambos prevalece um comportamento rebaixado no que concerne à intervenção eficiente no mundo. Condutas extremas, raras e excepcionais, sem dúvida. Eu cito: não há, pelo menos no homem, um estado puramente sensório-motor, assim como não há vida imaginativa sem um substrato de atividade vaga. Será, na verdade, o amálgama entre esses perfis que dará lugar ao homem normal. Ele se mostra apto a realizar atos precisos em virtude de sua capacidade de evocar de pronto a máxima quantidade de lembranças oportunas à especificidade do momento em que age, enriquecendo a margem de indeterminação de suas ações. Ao mesmo tempo, não se perde em devaneios que tornariam inócua a sua reação à urgência dos acontecimentos. Ademais, esta conduta evidencia que a atenção deste homem permanece comprometida com a vida. É pleno o seu sentimento de pertença à atualidade. Insistamos, isto não significa que ele viva no instantâneo ou na ausência de duração. O passado se faz presente, mas na justa medida. Eis o seu equilíbrio, que não é senão aquele fornecido pelo bom senso, caracterizado, eu cito, pela favorável disposição de uma memória bastante dócil para seguir com precisão os contornos da situação presente, mas bastante enérgica para resistir a qualquer outro apelo. O bom senso ou senso prático não é, na verdade, outra coisa. Aspas. É importante sublinhar que, para o filósofo da duração, o grau de nossa atenção à vida será correlato do dinamismo entre os planos da vida anímica. Quanto mais preocupados em ministrar os recortes que preparam a nossa ação, mais instrumentada será a manifestação do passado que a memória atualiza, mais subsumidos permanecemos a um eu objetivado e incerto na materialidade. No entanto, são vários os momentos em que, no decurso de sua obra, Bergson postula que o contato intenso com o passado pode nos revelar mais plenamente a nossa personalidade. A síntese da totalidade mnemônica e movente, que é consciência profunda e é duração, confunde-se com a nossa pessoa, constitui o nosso caráter. Essa duração, que nos é tão íntima, não pode ser acelerada. Ela implica demora, maturação. Também nossa ação tem um caráter temporal. Ela exige um retardo entre percepção e reação, no qual justamente as lembranças advêm e a hesitação entre as possibilidades, bem como a escolha dos atos possíveis, sempre plenos de indeterminação, delineiam-se. Sob esse registro, as considerações de Virilio suscitam uma indagação. A densa e contínua temporalidade que nos constitui e que, segundo Bergson, se traduz na nossa pessoa, permaneceria incólume numa época
em que os homens vivessem imersos em estado de emergência e encerrados em imagens simultâneas, de modo que não lograssem se esquivar da reação imediata e ininterrupta aos estímulos recebidos? Que tipo de transtorno sofreria o processo em que a memória se mescla à percepção? Ainda que no segundo livro de Bergson não encontremos um diagnóstico epocal no estilo de Virilliot, poderíamos depreender de suas análises que, mesmo numa circunstância social e histórica em que os mecanismos técnicos e a virtualidade eletrônica procurem nos encerrar num presente perpétuo, reduzindo a amplitude de nossas percepções e de nossa intervenção no mundo, não há, para além da memória hábito, como erradicar por completo as ocasiões em que o passado se faz sentir em nós ou elidir totalmente a contínua transmudação da memória pura em imagens e percepção. Não obstante, o filósofo argumenta que o contato com nossa realidade interior e profunda pode se dar em graus mínimos, de sorte que podemos viver como se essa dimensão inexistisse, sobretudo quando permanecemos fortemente conectados com o clamor das demandas externas. Nesta filosofia, não há presente sem duração, já que o presente é sensação e movimento, apreensão do passado e determinação do futuro, posto que o presente se dá em continuidade com o passado. E com base em algumas teses pertinentes ao primeiro capítulo de Matéria e Memória, torna-se lícito interpretar este sentimento de que vivemos na pura instantaneidade não como uma atualidade que se esgota em si mesmo, mas como um presente pautado por uma seleção das lembranças cada vez mais exígua, ou seja, o frenesi dos acontecimentos e dos estímulos, mesmo que não erradique a inscrição da memória em nossa subjetividade e em nossa percepção, talvez termine por comprometer a qualidade e a quantidade de imagens e lembranças que a percepção mobiliza. Esse ponto exige atenção. Bergson, em Matéria e Memória, eu cito: em geral, é a percepção presente que determina a orientação de nosso espírito. Mas conforme o grau de tensão que nosso espírito adota, conforme a altura em que se coloca, essa percepção desenvolve em nós um número maior ou menor de lembranças e imagens. Essa passagem permite-nos considerar que, num presente regido pela velocidade maximizada de eventos simultâneos, a conexão dos choques recebidos exigiria de nós não uma atenção cada vez mais concentrada, enriquecida pela presença de uma memória diversificada e total, ainda que tensionada, mas uma conduta predominantemente reflexa e não reflexiva, o que demandaria uma atuação excessiva de nossos esquemas sensório-motores. A necessidade de responder aos apelos externos ininterruptos, bem como a impossibilidade de vivenciar com mais vagar as experiências, não apenas minimizaria o grau de tensão ou de concentração com que a memória ou o espírito realiza o ato de inscrever-se na percepção, mas estrangularia cada vez mais a temporalidade necessária para que esse centro de indeterminação que somos nós desenvolvessem as ações solicitadas com a variedade devida. Neste cenário, a existência acentuaria seu caráter objetivado, ainda que nunca viesse a sê-lo por completo. Ou seja, em virtude do empobrecimento das alternativas de ação oferecidas por uma seleção restrita, prevaleceriam formas de conduta incapazes de se equilibrarem entre a figura do autômato impulsivo e do sonhador, e que se coadunariam muito mais com o primeiro. Consequentemente, a redução do nosso leque de escolhas instauraria um déficit em nossa potência para inventar futuros indeterminados e vigorosos, o que nos restringiria à clausura de um empirismo estreito. Ademais, a necessidade de conexão permanente com os estímulos poderia provocar uma considerável supressão dos momentos singulares em que, mergulhando mais intensamente em nosso eu, reencontraríamos o passado mais genuíno. Uma vez que as dimensões do sonho e do devaneio são constitutivas de nossa vida mental, a escassez dessas experiências certamente contribuiria para desordenar o equilíbrio a que antes nos referíamos. Logo, poderíamos inferir que, para o filósofo, numa sociedade regida pela velocidade desmedida dos acontecimentos, a subjetividade também não permaneceria incólume. E aqui, ainda que não contemporizasse com a possibilidade de um presente sem duração, o autor estaria, de certo modo, próximo de Virilliot. Considerando-se que, para Bergson, a memória ou a duração em nós não arrefece jamais, resta saber se, sob a sua perspectiva, esse processo que logra a quase automatização das condutas nos condenaria de modo indefectível a uma civilização do esquecimento. Voltemo-nos brevemente para algumas considerações benjaminianas. Em Experiência e Pobreza, Benjamin refere-se
a inédita miserabilidade que irrompeu com o desenvolvimento da técnica na primeira metade dos 900. Com ele, uma proliferação de tendências comportamentais e de formas de conhecimento eclodiu, as quais não vinham atestar uma autêntica renovação do espírito humano, e sim um processo de galvanização. Isso significa que esse progresso catalisou uma nova forma de barbárie. Em geral, os sujeitos que perseguiam as inúmeras possibilidades abertas pelo avanço tecnológico não almejavam a efetiva incorporação de experiências enriquecedoras. Moviam-se antes com o propósito estrito de se adaptarem ao sucedâneo frenético das tendências dominantes e imperativas. Em termos bergsonianos, poderíamos ver nesse desejo de ajuste uma necessidade desmedida de responder a estímulos infindáveis e, no dizer de Benjamin, um decaimento da experiência. Eu cito: o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência era o impele a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Fecha aspas. Ora, este homem que não olha para os lados, que não se detém em nuances, ainda que assim haja por uma exigência da vida prática, ao exacerbar este comportamento, não equivaleria àquele que oscila mais para a direção do tipo ideal do impulsivo ou do autômato, ao qual alude Bergson? Aquele que, no afã de responder a todos os choques recebidos, esquiva-se ante o necessário retardo de suas ações, ou seja, ante o quesito imprescindível das lembranças análogas ao presente para que atos inovadores e indeterminados advenham, diferenciando-se, enfim, enquanto imagem viva? Benjamin sublinha que, ante a vigência de uma desvairada aceleração dos acontecimentos, a vivência de uma atualidade que não pereniza torna-se o lema das condutas. Coaduna-se assim com Virilio. Mas sua análise parece não remeter a um cenário essencialmente negativo, no qual nos tornaríamos prisioneiros do automatismo ou de um presente sem duração. Eu cito: pobreza de experiência. Não se deve imaginar que os homens aspiram a novas experiências. Não. Eles aspiram a libertar-se de toda experiência. Aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes e inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto. Eles devoram tudo, a cultura e os homens, e ficam exaustos. Fecha aspas. Se nessas linhas Benjamin constata a existência de sujeitos muito bem conformados à sua época, ele não deixa de sugerir consequências. O texto, ainda que obliquamente, permite-nos conjecturar que a insanidade mesma da velocidade e da rapidez poderia gerar o seu antídoto, a saber, a exaustão. Uma resistência contra essa forma de existir poderia, pois, iniciar-se pura e tão somente com o cansaço. O que assim irromperia em imagens vivas, mas fatigadas, seria, num primeiro momento, uma tendência para a dispersão, a qual implicaria uma oscilação em direção ao sonho, ao devaneio, às imagens de nosso passado substancial, para ficarmos no registro mais bergsoniano. Vem a propósito a ponderação do filósofo da duração, segundo a qual a interdição operada pelo cérebro não tem uma exatidão matemática. Há momentos em que certas lembranças destituídas de conformidade com a ação, a despeito dos critérios seletivos impostos pelo trabalho cerebral, irrompem como se ousassem ultrapassar uma porta entreaberta. Isto nos permite vislumbrar a existência deste passado inconsciente e integral que avança e se transforma sem cessar, mesmo que só uma parte ínfima dele se torne acessível pela consciência. Desse modo, experiências associadas ao devaneio e à figura do sonhador, potencializadas pela exaustão com a velocidade irrefreável, lograriam, a princípio, se persistirmos nessas conjecturas, produzir o antídoto contra o universo sombrio que vislumbramos sob a análise de Virilio. O esgotamento ou a fadiga provenientes da profusão das imagens, da rapidez de informações e das telepresenças talvez operasse uma recusa desse modus vivendi, abrindo caminho para novas alternativas de conduta, perspectiva que, aliás, é aventada por Benjamin em Experiência e Pobreza. De certo, frisemos, não pretendemos sustentar que essa recusa da era da velocidade, ao suscitar a proliferação de indivíduos desatentos, adeptos do devaneio ou do sonho diurno, operaria o reencontro com o tempo da existência, apontando assim a efetiva alternativa ao panorama tecido por Virilio. Bergson refutaria de pronto tal possibilidade, em que pese seus textos pareçam apontar por vezes nessa direção. Sabemos que a figura do sonhador, tal como a do autômato, implica um desequilíbrio.
Em sua conferência sobre o sonho, o filósofo sugere que o passado atualizado em imagens oníricas nos insere numa espécie de duração distendida, na qual as imagens não se fundem, mas antes se justapõem. O sonhar, ainda que amplie a percepção para o que comumente escapa-nos, à medida que opera um desapego da vida, efetua-se em baixa tensão, apontando para a conversão do tempo em espaço. A consciência assim se afrouxa. A percepção do sonhador ganha em extensão, mas perde em tensão. Eu cito: o sonho é a vida mental integrada sem o esforço de concentração. Aspas. Sem um passado integral tensionado no presente que delineie tendências futuras, não há possibilidade de ação inovadora ou de criação, qualquer que seja ela. O sonho nada cria. Nele atenua-se o esforço de síntese, declina nele o sentido do real. O mesmo pode ser dito acerca do devaneio. Um simples relaxamento do esforço de síntese, exigido pela percepção, realmente dará à realidade o aspecto de um sonho. Aspas. Ainda que no homem a memória não seja por completo prisioneira da ação, aquele que age não nos moldes do autômato, mas vivamente, contrapondo-se ao sonhador, é o que tensiona o espírito ou a totalidade do passado no seu ponto de interesse e logra expandir seu universo. Aqui impera o esforço, a precisão do ajuste, a atenção à vida. O homem desperto confunde-se com o querer, diz o Bergson de 1901, que não é ainda o de 32. Não obstante, vimos que sem a dimensão do sonho, ou com a pura reação automática aos estímulos, sejam eles cibernéticos ou não, outra forma de desequilíbrio impõe-se e minimiza a seu modo a inserção do passado no presente. É, pois, sob o registro do equilíbrio entre o sonhar e o agir, mas com uma necessária ultrapassagem da normalidade do chamado homem de ação, que talvez possamos vislumbrar alguma consonância entre as nossas conjecturas suscitadas pela leitura do texto benjaminiano e as reflexões de Bergson. A recusa da lógica emergencial, da infinidade das informações que impedem o tempo da reflexão, para ficarmos no registro de Virilliot, poderia talvez culminar no esgotamento de um certo estilo de vida, como sugerido por Benjamin. No limite, essa exaustão viria a potencializar uma certa resistência à lógica da aceleração, que culmina numa espécie de presente eterno e que se traduziria em condutas pautadas pela desatenção, pelo desapego. Para além do que é assinalado pelo filósofo alemão, o que gostaríamos de interrogar aqui é se, num segundo momento, esse desapego não findaria por favorecer uma abertura para condutas mais radicais. Por exemplo, aquelas que, em vez da dispersão, solicitam a concentração. Talvez essa possibilidade encontre algum respaldo no pensamento bergsoniano. Mas, nesse caso, o Bergson que vem ao nosso encontro não é o de matéria e memória. Eis um ponto que não desenvolveremos a contento. Permaneceremos no âmbito das conjecturas, ainda que não alcancemos os últimos escritos do filósofo. Em relação ao ensaio, sabemos que o convite ao afastamento de um pensar conectado com as imposições do agir prático já lá está na qualidade de condição para o reencontro da vida mais genuína. O enorme esforço de análise proposto neste momento coincide com a difícil tarefa de superar os moldes em que a inteligência habitualmente se move, rompendo com os quadros conceituais. É no âmbito do esforço, pois, que tomamos contato com, eu cito, a duração real que sempre se chamou tempo, mas o tempo percebido como indivisível. Fecha aspas. Se nos ancoramos nos textos mais tardios, a ênfase bergsoniana nesse movimento de desligamento da vida incrementa-se. Mas não será o relaxamento do espírito ou a distensão típica da atividade onírica que suscitam apenas uma vitalidade vaga que nos conduzirá ao encontro com o tempo da existência ou com a duração. Também nesses textos será a ênfase no esforço que prevalecerá, operando um difícil desapego à vida em sua dimensão emergencial, o qual deriva da intensificação da vontade. Esse esforço, além de provocar o desequilíbrio, o desinteresse pelas urgências mundanas, dá lugar a uma conversão da atenção. Destarte, o passado integral contrai-se mais vivamente no presente e opera-se uma dilatação da percepção natural, de sorte que o sujeito, enriquecido por esse aporte pleno da vida mnemônica em sua atualidade, amplia sua visão, comumente reduzida pela imersão na instrumentalidade. Liberto desta contingência imperativa e, por vezes, esmagadora, o agente logra o vislumbre de um horizonte mais amplo. Sua atenção assim converge para interesses de outra ordem, aqueles ligados ao encontro da existência ou do tempo real em nós e fora de nós. Ora, esse desinteresse, operado pela tensão da vontade e não pela exaustão,
que abre o viés para uma apreensão do universal devir, sabemos todos, é o que leva à intuição filosófica. Mas a experiência intuitiva pode se efetuar em graus infindáveis e manifestar-se de modos diversos. Sem problematizarmos o fato de que o filósofo não detém o monopólio da intuição, é preciso observar que Bergson não deixou de frisar a possibilidade da generalização dessa experiência, ao sustentar que não é apenas o horizonte especulativo que se transmuda com o dilatar da faculdade de perceber, mas é a vida dos homens em geral que assim se torna mais contundente e intensa. O autor em A Percepção da Mudança. Não apenas a filosofia ganharia com isso, mas nossa vida de todos os dias, quero dizer, a impressão que as coisas deixam em nós e a reação de nossa inteligência, de nossa sensibilidade e de nossa vontade sobre as coisas, talvez fosse com isso transformada, transfigurada, aspas, em um possível real. A filosofia com isso lucrará, mas nós lucraremos também por nos sentirmos mais alegres e mais fortes. Mais alegres, uma vez que a realidade que se inventa diante de nossos olhos irá nos descortinar para além da fixidez da monotonia percebida por nossos sentidos hipnotizados pela constância de nossas necessidades, a novidade incessantemente renascente, a movente originalidade das coisas. Mas, sobretudo, seremos mais fortes, pois da grande obra da criação que está na origem e que se desenvolveu diante dos nossos olhos, nos sentiremos participar, criadores de nós mesmos. Aspas. Essas passagens sugerem que a comunhão com a temporalidade criadora, para além da condição do método, pode conduzir ao bem viver e a uma existência mais viva. Nessa vertente, talvez torne-se legítima uma consonância entre a reflexão suscitada pelas considerações benjaminianas e a filosofia de Bergson. Ao culminar no despreendimento das exigências dominantes, a exaustão com a velocidade, ultrapassando a distensão do sonho e do devaneio, talvez conduza ao seu reverso. O desinteresse e a distração suscitados pela lassidão, conquanto provoquem o declínio da atenção, não deixam de promover uma mudança no recorte perceptível que se desvia da instrumentalidade. Isso nos revelam o sonho e o devaneio. Num segundo momento, poderia advir algo similar ao que ocorre com o artista naturalmente disperso, ou com o espectador que, diante do espetáculo, se descola da operacionalidade e vê despontar em si, seja uma percepção inaudita, seja o sentimento da graça. Destarte, motivações de ordens várias, mas sempre divorciadas da instrumentalidade, poderiam suscitar, no sujeito já distraído, um desapego outro, aquele que deriva do empenho da vontade em inverter a atenção, e que culmina não apenas no alargamento da percepção, mas também num modo mais intenso de agir e de se inserir na vida. Essa presença intensa, digamos assim, caso advenha, revela um passado que já não é percebido como uma realidade extinta. A lembrança já não soa estranha ou impessoal, e os indivíduos já não vivem como se estivessem confinados aos instantâneos de um presente perpétuo. A atenção à vida assim se mantém, mas já não se trata de um viver estritamente atento aos apelos da matéria. Trata-se de outra vida, escreve Bergson numa das passagens em que alude a essa possível generalização da atenção destituída de antolhos. Aspas. O que havia de imóvel e de congelado em nossa percepção se reaquece e se põe em movimento. Tudo se anima à nossa volta, tudo se vivifica em nós. Fecha aspas. Em outro lugar, eu cito, a vida de todos os dias poderá ver-se assim, reaquecida e iluminada. Fecha aspas. Numa era de estímulos inexauríveis e de exacerbada aceleração dos acontecimentos, na qual a percepção carece do retardamento necessário para efetuar escolhas devidamente enriquecidas com o aporte do passado, para ficarmos numa leitura bergsoniana de Virilio, essa talvez fosse uma consequência da flexibilização das atitudes quase reflexas, quando se extenuassem os corpos e os espíritos coisificados, tal como apontado por Benjamin. A despeito do seu caráter singelo, uma nova educação da atenção, ao impregnar um número cada vez maior de espíritos já dissidentes da era emergencial, tornaria preponderante não a dispersão que reina na era da velocidade, a qual alude o filósofo alemão, mas a concentração em ações atuais e vitais, porquanto, sob o dizer de Bergson, eu cito, o passado ali se consubstancia com o presente e com ele cria algo de absolutamente novo. Uma nova orientação da existência que, mais do que repetir ou reagir, anseia por criar, assim talvez se instaurasse. Nesse caso, estaríamos nos antípodas de uma vida incerta num presente sem duração, ou de uma estéril civilização do esquecimento, para evocarmos ainda uma vez a análise de Paul Virilio.
inspirados pela chamada última grande invenção conceitual de Bergson, a saber, o duplo frenesi, ou a lei da dicotomia, a civilização do esquecimento, oporíamos a tendência longínqua para o florescimento de subjetividades que ultrapassam o sonhador, o autômato, mas também o puro senso prático do homem normal. Uma civilização mais intuitiva assim se delinearia. Desse modo terminamos. Afinal, transbordamos as conjecturas. A seara que assim se abre é já da utopia. Muito obrigada. Desculpa o atropelo da leitura. Obrigado, professora Rita. Então, novamente, podemos abrir aí para algumas reações à exposição. Ok, lá tem o Henrique, tem duas. Então, já pode os dois fazerem as falas e a professora faz um comentário depois. Henrique. Alô? No texto do Bergson, de Matéria e Memória, quando ele faz a contraposição entre o sonhador e o prático, né? É interessante como ele não leva isso num sentido patologizante, digamos assim. Mas trazendo essa discussão para esse cenário atual que o seu texto quis trazer, né? Não sei se você pensou em trazer isso, e talvez Freud possa ajudar a gente a pensar nisso, né? Como essa presentificação poderia se traduzir em patologias. Não sei se você chegou a pensar nesse sentido. Oi, Rita. Obrigado aí pela sua fala. Assim, minha pergunta eu acho simples, assim, para um mero leitor, assim, de alguns textos apenas do Bergson. E aí, enquanto eu te ouvia, me ocorriam aqui alguns flashes sobre o presente, né, em Bergson. A ideia do presente, né, assim, me ocorreu Introdução à Metafísica, por exemplo, um trechinho onde ele diz lá, como é que é? Nosso passado nos segue, cresce sem cessar, uma coisa mais ou menos assim, a cada presente que incorpora em seu caminho. E assim vai, né? E aí me ocorreu um outro flash que era assim também, já daquela conferência que a qual a colega se referiu antes, né? Consciência e a Vida, onde ele diz assim, se formos conceber esse presente como um instante matemático, né, ele é algo que se pode conceber, mas não podemos percebê-lo. Ele nos foge entre as mãos, entre os dedos, uma coisa... Eu trago de memória mesmo esses flashes, assim. E, assim, somado a isso, o Bergson repete muito essa imagem, né, de que a consciência, apoiada sobre o passado, debruçada sobre o futuro, uma ponte entre o que foi e o que será, né? E como leitor, eu digo mesmo, assim, um leitor, na condição mesmo de um leitor, assim, iniciante até, assim, eu sempre me intrigou muito o que o Bergson entende por esse presente que não é um instante matemático, ou haveria espaço para esse presente que ele não é apenas concebido como instante matemático, mas ele é vivido ali também. Você falou várias vezes a atualização do passado, mas parece que os momentos que se desenrolam nesse fluxo da duração, eles parecem, a mim causa essa impressão, cair na imanência dos anteriores. É uma impressão apenas. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, de entender isso no Bergson. Assim. Responda assim, se você acha que é uma questão... Carlos, isso é muito fácil de responder, ou isso é dificílimo, ou não cabe. Só queria te ouvir. Claro que cabe. Na verdade, sobre isso. O presente não é um instante matemático porque ele é pura continuidade. Ele é o tempo inteiro esse passado virtual se lançando em direção a um presente, de uma forma... A memória, na sua totalidade,
se lançando em direção a esse presente, se inscrevendo nele de forma concentrada, absolutamente contraída. E é quando essa memória advém que ela fornece elementos para que a percepção possa escolher os seus caminhos e delinear o futuro. Então, o presente ele é sempre essa passagem. Ele não pode nunca ser segmentado, a não ser pela inteligência, mas ele está no processo da própria continuidade do tempo. Por isso, ele nunca é um tempo, não existe um presente sem duração. E não existe um presente sem um passado que se atualize, né? O que eu tentei fazer aqui foi pensar como é que nós poderíamos caminhar a partir dessa reflexão, pensando a ideia do Virilio, porque ele fala de um presente sem duração e de automatização dos comportamentos, né? E sobre essa perspectiva, embora o Bergson use a figura do autômato como referência, ele usa mais ou menos como um tipo ideal, né? Ela jamais se concretizaria plenamente, porque o passado necessariamente se atualiza. Mas nós poderíamos pensar que talvez no processo social em que essa aceleração se dá, o tempo necessário para que a percepção possa fazer as suas escolhas e possa refletir, que é justamente aquilo que caracteriza a imagem viva, que não é de reagir imediatamente, a não ser no plano da memória habitual, que esse momento ele se torne cada vez mais exíguo. E isso impossibilitaria, então, um presente em que a escolha efetuada por esse sujeito que age se torne cada vez mais empobrecida, mas nunca destituída de passado. O presente no Bergson nunca pode ser destituído de passado, porque ele é a pura continuidade. Ele é a totalidade dessa memória, desse passado mnemônico que se contrai, né? que se contrai nesse presente e permite agir. Então, ele está sempre concomitante e simultâneo a esse presente. Mas se ele já é o passado, já há ali... Por que fazer uso dessa ideia, assim? Eu tenho dificuldade nesse ponto. Não sei se você compreende. Assim, como assim fazer uso dessa ideia? Na teoria da temporalidade como duração, falar de presente, eu tenho dificuldade em entender, assim, por que não, então, descartá-lo e pensar só... como às vezes ele parece sugerir para o leitor. Porque o presente está associado à ação do corpo no mundo. Então, ele é essa duração em que o corpo age, mas ele age já com a atuação do passado e delineando as perspectivas futuras, né? Então, não teria como abandonar essa nomenclatura. Agora, a recusa do Bergson é que a gente olhe o passado como segmentos que estão lá dados e que podem ser... que você possa se voltar ou ir em direção a ele e pensar determinados momentos. Ele é uma continuidade que avança permanentemente. Então, o passado vem em direção ao presente, preenche esse presente e possibilita as ações futuras, né? É nesse registro que ele se dá. Então, o presente ele é esse momento de ação, é o momento do corpo físico agindo. Mas sem o passado não haveria como haver essa ação. Então, o presente está associado a essa fisicalidade, a intervenção física no mundo. Mas ele é uma continuidade, a ação do corpo no mundo, né? Mas o que possibilita a ação é a inserção do espírito nos mecanismos sensórios motores desse corpo, e que vai viabilizar a indeterminação dos comportamentos, das escolhas e das ações futuras. Obrigado. Então, as figuras do autômato e do sonhador, elas são, na verdade, dois tipos, duas referências. Ele mesmo diz que você nunca vai encontrar um homem num extremo ou num outro. E eu acho que a leitura do Virilio, ela avança um pouco para essa dimensão, né? Então, o que eu tentei pensar é em que medida o caminho por matéria e memória ou por essas figuras poderiam ser pensadas à luz desse mundo que quase que aponta para essa automatização dos comportamentos. Foi isso, né? Mas eu acho que não há uma reflexão sobre essa patologização do autômato, né? Não, é só porque o Benz, você trouxe várias vezes o Benz falando de esgotamento, né? Desse sujeito, dessa experiência que levaria a um esgotamento do sujeito. E eu fiquei pensando em quadros, sei lá, de estresse, depressão, essas coisas, aqui é um estreitamento da subjetividade, porque a subjetividade ela se dá com esse passado contínuo, que é o eu profundo, a duração, a continuidade, o tempo existencial que nos constitui, o tempo da existência, o tempo real que nos constitui, né? Então, uma existência totalmente objetivada, o que ela pode é restringir esse campo de escolha propiciado por esse passado, mas esse passado vai continuar lá sempre, é a nossa relação com ele que vai mudar,
que poderia mudar sob a égide desse contexto tecnológico?